teacher Eduarda e o nosso assunto de hoje é o alfabeto, tá? Não só o alfabeto, porque o alfabeto do inglês, em questão de escrita, é igual ao do português. Então não teria necessidade de fazer um vídeo só para mostrar o alfabeto. Então, o que a gente vai ver nesse vídeo? Os sons do inglês. Então a gente vai primeiro ver como é que a gente fala o alfabeto em inglês, né? Focando um pouquinho nos sons. E depois a gente vai passar pelo som das vogais e das consoantes, daí combinações de vogais e combinações de consoantes também, porque o inglês tem uns sons que a gente não tem no português e uns são bem dificilzinhos da gente fazer, então a gente normalmente tenta procurar assim alternativas, né? Não vai ser a mesma palavra, mas são sons que realmente é com a prática, é praticando que a gente consegue fazer, porque realmente eles são muito difíceis, porque não tem, a gente nunca viu esse som antes de entrar em contato com o inglês. Mas antes da gente entrar no assunto do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, dá um like lá na página do Facebook, segue a gente no Instagram também, depois comenta aqui no vídeo, dá um like também e vamos lá, vamos ver o alfabeto então do inglês. Então, a gente aqui tem as letras, é claro, embaixo aqui é o alfabeto internacional, de fonética ou fonemas, tá? Vocês não precisam aprender isso aqui é quem é da área, que estuda, que faz letras, né? Acaba aprendendo esse alfabeto porque ele ajuda, na verdade, a gente a falar várias línguas, a gente consegue entender os sons dessas línguas. Então essa imagem aqui tá só para ilustrar como é que a gente escreveria formalmente os sons dessas letras. Então, a gente vai ter o som das letras, no sentido de o nome das letras, porque aqui são as letras, o nome delas, né? A, B, C. Mas depois a gente vai ter os sons que cada letra pode fazer, porque são diferentes. Mas vamos lá então, começando. Então a gente tem A, vamos focar nas vogais, porque as vogais são diferentes. Então elas estão em azul, então a gente tem A, E, I, O e U. Então, as letras que normalmente confundem são A, E e I. Justamente porque o E a gente fala I e o I a gente fala I. Então, o I eu acho um pouco mais fácil da gente lembrar, tentar memorizar, porque ele é o pronome pessoal que a gente usa. I love you. É o mesmo I, porque é só a letra I escrita. Então, tentar relacionar com isso, ou os produtos da Apple, iPhone, iPad, eles começam todos com I e tem esse mesmo som, I. Então, tem que prestar atenção quando for falar das letras, soletrar nome, sobrenome, esse tipo de coisa. Então, as vogais, que é A, E, I, O e U. Então, agora os nomes das letras em inglês, então a gente tem várias musiquinhas na internet, eu não sou cantora, eu não tenho habilidades musicais, então por isso não vou cantar para vocês o alfabeto. Mas tem vários vídeos, se vocês quiserem procurar, de músicas do alfabeto em inglês. Então a gente tem A, B, C, D, né? Não é G, é D. Isso é muito importante, porque não é o mesmo som. Então D, F, não é F, F. Tem que parar na consoante. A gente tem muita mania de colocar uma vogal depois, né? Porque é assim que é o som do português. A gente tem normalmente, né, as sílabas, uma consoante e uma vogal. No inglês não funciona assim. Pode terminar com uma consoante. Então, F, G. Esse aqui, o H, vai ser H. Então, H, parecido com o número 8, que é 8. Mas aí tem a diferença no final da pronúncia. Depois o J vai ser J, é importante isso, é J, K, então a gente tem os dois que são parecidos, J e K. Depois L, M, N, P, Q, R. Então o R, cada um tem sua maneira específica de pronunciar. Tem alguns sons do R que eu não consigo fazer. O R que fica eu não consigo fazer. O meu R sai assim. Então tudo depende da pessoa. Mas o som dessa letra, o nome da letra é R. S, T, de novo, não é T, é T. V, W, X,
Y e Z. Então, no inglês americano, essa letra se chama Z. No inglês britânico, essa letra se chama Z. Então, né, a pronúncia já é um pouquinho diferente. Depois a gente vai ver de algumas vogais também vão ser um pouco diferentes junto com o R, que no inglês britânico vai ter um som um pouquinho mais parado. A gente não vai pronunciar esse R como a gente pronuncia no inglês americano. Então, aqui a gente pode agrupar as letras do alfabeto de acordo com o som das vogais, das combinações que a gente tem. Então, a gente tem ó, a gente tem A, H, J e K. Depois, com I, a gente tem B, C, D, E, G, P, T, V e Z. Então, ó, vejam que a gente vai ter dois E's. O Z americano se encaixa aqui, porque é Z. Depois, a gente tem o E. F, L, M, N, S, X e Z. Depois a gente tem o I, que vai ser o I e Y. O, fica só ele. Depois o U, Q, U, W. E esse aqui é o R britânico, que é R. Ele não chega a pronunciar esse R. Mas no inglês americano é R, que é, na verdade, o inglês que eu aprendi e que eu uso. Então, o som dessa letra para mim, o nome dessa letra é R, não R, mais britânico assim. A gente vai começar falando, então, dos sons das vogais sozinhas e depois de combinações de vogais. Porque tem bastante diferença do som de combinação de vogal, que inclusive às vezes a gente confunde umas palavras ou a gente vê que tenta pronunciar duas palavras da mesma maneira, mas não é bem assim. Então, não se assustem com a tabela, a gente vai passar por ela. Então, aqui é aquele alfabeto fonético que eu falei, e aqui tem mais ou menos como é que a gente fala essa letra. Então, a gente tem cat. Depois a gente tem vai ser peg, bread. Não é breed, é bread. É o som de E aberto. Depois a gente tem o I, normal. Então, pig, give. Depois a gente tem o som de O. Vai ser log e want. Não é want, want. Depois a gente tem essa letrinha aqui, que vai ser um dos sons do U. Vai ser plug e love. Normalmente a gente fala love, porque é assim que a gente aprende, assim que né, é a tendência a gente falar, porque esse som também não existe no português. Antes mesmo eu falei love, I love you. Então, a pronúncia 100% correta dessa palavra, dessa letra é love. E eu sei, é difícil pra gente. Depois, a gente já começa com algumas combinações. Então, a gente tem o A, né? Que sozinho é o som da letra A. A, ponto. Mas, como é que esse A pode aparecer nas palavras? Pode aparecer com AI, pen, pode aparecer com AY, day, gate, station. Então, a gente tem o A sozinho e a gente tem o A com um I ou um Y também, que vão fazer esse som de A. Caso contrário, tem outro som. Cat, não é Kate, é cat. Depois a gente tem o I, né, que é o som do E, só que mais alongado. Então isso normalmente vai acontecer quando a gente tem dois Es na palavra, ou também quando a gente tem combinações EA e IE. Então a gente tem sweet, heat, não é hit, porque hit é H-I-T, que daí é de bater, socar. Agora, para falar de calor, heat, a gente tem que alongar um pouquinho mais essa vogal. Depois tem thief, a gente dá essa alongadinha. These, para diferenciar de this e these, tem isso, a vogal tem que ser um pouco mais comprida. Depois a gente tem o som de I, então vai ser kite, então a gente pode ter IE, light, quando a gente tem IGH, my, ó, um dos sons do Y, então vai ser I, então my, shine e mind. Depois a gente tem o som de O, então road, combinação de OA, blow, OW, bone, só o O e cold, O com L.
Depois a gente tem o U, que é um pouquinho mais comprido, ó, como vocês podem ver, são duas vogais. Moon, blue, grew e tune. Então, a gente tem esse esticamento um pouquinho. Sempre que a gente tem esses dois pontinhos, significa que tem um alongamento da vogal. Depois a gente tem look, would e put. Né? Não é put, é put. É um som um pouquinho diferente do que a gente faz no português. Aqui, ó, diz regional. Então, como eu falaria o R? Eu falaria cart e fast. Então, para mim, essas palavras não têm o mesmo som de vogal. Já se a gente está falando do inglês britânico, elas vão mudar. Como é que vai ser no inglês britânico, então? Vai ser cart e fast. Cart e fast. Elas têm o mesmo som. Como eu falei, inglês americano, que é o que eu falo, elas têm um som totalmente diferente das vogais. Cart e fast. Né? Já tem mais o som de E, fast. É mais aproximada com E aberto. Então aqui regional, dependendo, porque claro, o inglês, assim como o português, tem muitas pessoas que falam, tem muitas regiões, às vezes varia de cidade para cidade. Dentro dos Estados Unidos, de região para região, de estado para estado, muda um pouco a pronúncia. No Reino Unido também, na Irlanda, na Nova Zelândia, na Índia. Então, cada país que fala língua inglesa vai ter seus sotaques específicos. Então, né, depois que a gente aprende o básico, que a gente começa a perceber realmente, tem bastante diferença, principalmente nas vogais. As vogais é onde vai ter bastante diferença de um sotaque para o outro. Mas então, continuando aqui. Depois a gente tem o som de burn, first, term, heard e work. Então a gente tem todas essas possibilidades de combinações de letras para fazer esse mesmo som. Depois a gente tem o O aberto, que é o O. Então a gente tem torn, door, worn, haul, law e call. Então todos esses têm o som, apesar de estar escrito com A, ele vai ter o som de O. Call, law, né? Não vai ser law, law. Som de O aberto. Esse fonema aqui, na verdade, normalmente quando é no fim de palavra que a gente quase não pronuncia. Então a gente tem wooden, circus e sister. Não chega a ter uma pronúncia muito forte essa letra, então ela é representada assim. Normalmente quando a vogal é do fim. Depois a gente tem o som de AU, então down e shout. Oi, coin e boy, então a gente tem OI, OY. Depois, esses dois sons aqui, que é o que eu quero enfatizar a diferença das palavras, que são comuns a gente pronunciar da mesma maneira quando está aprendendo. Então, a gente tem o air, que a gente tem stairs, bear, hair. Então, bear, B-E-A-R, é o urso, bear. Depois, a gente tem o ear, fear, beer e here. Então, normalmente o que a gente confunde no início é o bear e o beer. Só que bear é urso, beer é cerveja. São sons muito diferentes, apesar da escrita ser bem semelhante. Então, bear, beer. Tem que prestar atenção para não confundir essas palavras. E depois a gente tem your. Então, pure e cure. Em seguida, então, a gente vai ter os sons das consoantes. Os das consoantes são mais simples que os das vogais. Então, a gente tem baby, dog, field e photo. Então, B vai ter o som normal do B, o D também. Agora, para ter o som de F, tem duas possibilidades. Pode ser F ou pode ser PH. Todo som de quando a gente tem PH numa palavra em inglês, é sempre som de F. Né? O G vai ter mais de um som. Então, a gente pode ter G de game, ou a gente vai ter o J de giant e barge, giraffe. Então, né, não é giant, é giant. Então, o G já é uma letra que tem mais de um som. Quando a gente tem uma palavra com H em inglês, esse som desse H, e quando esse H é pronunciado, é H. Então, hat. Não é at ou red. Hat. E a gente tem que prestar muita atenção para não trocar ou não confundir o som do H e do R. Uma palavra que eu vejo seguido alunos, né, pronunciando de uma maneira diferente é restaurant.
se escreve quase que nem em português, só vai tirar o final, de restaurante. Porque no português a gente fala restaurante, mas no inglês a gente não pode falar restaurant. Porque para falar restaurant, ele teria que começar com H. O som do R em início de palavra é R. Então, restaurant. Tá? Prestar atenção para não fazer essa troca de som. Depois, com o som de K, a gente tem mais de uma letra. O C pode ter som de K, então cook, quick, então CK, e o Q, mix, então o X pode ter som de K também, e CH também K, Chris. O L vai ter som de L, lamb. O M, monkey e comb, também não tem mistério. O N tem dois tipos de sons. A gente vai ter o N de início de frase e o N de meio, de frase não, desculpa, de palavra, ou o N que é de meio ao final de palavra. Qual vai ser a diferença desses sons? Esse N de início é que nem o nosso N. Então, nut. Combinações iniciais com KN, a gente não fala knife, a gente fala knife. A gente esquece que tem esse K na pronúncia e fala direto o N, knife. Também nut. Então, nut. Prestem atenção onde é que a língua fica quando vocês falam nut. Nut. Ela vem para frente. Agora, se a gente vai falar essa palavra aqui, ring, a língua vai para trás. Então, são posições da língua na boca diferentes para fazer esses sons do N. Então, o N normal, que nem o nosso, é a língua mais para frente. Esse N com NG ou o N de meio de palavra, sink, a língua vai para trás. Depois o P tem som de P normal, paper. Esse R aqui, que é o R de início, então R, rabbit, wrong. O som de S, o S, a gente tem sun, mouse, não é mouse, né? O mouse é mouse. City, ou seja, o C no início de palavra também pode ter som de S. E SC tem som de S também, silence. T, simples também, tap. V, mesmo som, van. O W vai ter um som de U, normalmente, quase um U, was. O Y vai ter um som de I, mas é um I que é uma semivogal, então yes. O Z, o som de Z pode aparecer de duas formas, no Z ou no S. Então a gente tem zebra, please e is. Agora é o que complica a nossa vida. O TH. Esse som não existe no português. Tá? A gente tem duas possibilidades do som do TH. Um que é vocalizado e outro que não é vocalizado. Então, a gente tem a combinação de TH que o som é parecido com o D. Muita gente fala essa palavra aqui, then, mas não é then, é then. A língua tem que ir para o meio dos dentes, então, assim, then. E tentar fazer. Esse aqui, muita gente aproxima com ou T só, tin, mas tin é outra palavra completamente diferente, ou thin, né? Procura fazer mais parecido com o F. Esse é o mesmo som de birthday. Muita gente fala birthday como birthday, mas não é o mesmo som. Então, esse TH é a mesma coisa. Birthday. Thin. Quase como se estivesse soprando para pronunciar essa letra. Então, essas duas aqui são realmente mais difíceis, é com muita prática. E eu vejo até eu mesma, eu tenho que estar consciente quando eu estou falando essas palavras para lembrar que não, eu não posso falar then e thin ou tin. É then e thin. Então, são realmente sons difíceis, mas com a prática vocês conseguem fazer também. Depois, o CH no inglês pode ter som de ch, ou seja, chip, watch, não é chip, não é chip, é chip em inglês. Aqui é o som de sh. Então, no inglês pode ser SH, ship, pode ser SS, mission, e CH também, como chef. Então, vejam, chip, ship, são palavras diferentes, não significam a mesma coisa. E o S, quando está assim no meio, também pode ter som de J. Então, treasure, não é treasure ou treasure,
treasure. Ele tem quase o som de J aqui, treasure. Então agora, só para enfatizar o som de algumas letras. Lembrando, quando a gente tem PH, som de F. Photograph, tanto faz estar no início, no final, no meio, sempre som de F. O TH vai ter sons diferentes. Lembrando, cloth, these, e aqui a gente tem a possibilidade de falar só o som do T, Thomas ou Thomas. Mas é mais comum quando a gente tem nome próprio falar só o som do T, não fazer esse som difícil, só Thomas. Tá? Depois, o CH tem duas possibilidades. A gente pode ter o som de K, character, ou ch, church. O K vai ter só som de K, vai ser keep. O Y tem várias possibilidades de som. Então, yes, happy. Pra gente, né, pro ouvido que não é treinado, parece praticamente igual. A diferença é, claro, aqui é uma semivogal, que está antes de outra vogal, e aqui ele vai ter som de I mesmo, porque está depois de uma consoante. Então, happy. Myth, não chega a ser myth, myth é um pouquinho diferente do som do I, e depois ele pode ter o som de I também em my. E no final, o Z, que no inglês, então, zoo. E por hoje é isso. Bye bye e see you next time.